Olá, olá, sejam muito bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é o Festival Eloá, segunda edição. Estamos aqui, estamos aqui atendendo um desejo de Liane da Haas, que fique registrado. Implorei no passado para esse ano ser presencial, ou ter alguma coisa presencial. E com a Mura presencial. Então, estamos aqui. O desejo de Liane foi manifestado. Vamos ter amanhã fogueira presencial com a Mura e ela veio de São Paulo cumprir a parte dela do prato. Ponta firme. Mulher é assim, né, Mura? Mulher, quando fala, na fogueira online, no ano passado, ela falou assim: Juju, não quero nem saber, te vira, ano que vem eu quero essa fogueira presencial. E eu vou. Aí, quando eu comecei a pensar no festival, eu já liguei para a Mura. Mura, o aniversário do festival vai ser essa data. Você vai estar por aqui? Estou chegando dia 15. Tudo organizado. Tudo no astral marcado. O dia que você quiser, ela falou. O dia que você quiser. Eu falei, então, Liane, pode escolher. Estou chegando. E aí o encontro se deu hoje. Uma alegria compartilhar com vocês mais uma noite. Hoje com essa presença ilustríssima da minha amiga Liane, maravilhosa, psicóloga. E ela escolheu, eu pedi para ela escolher um tema para falar com a gente, um tema que fosse procurado. Assim, o que as pessoas te pedem, os seus clientes, pais de clientes, o que mais pedem? Qual é o assunto do momento? Top 5. Ela escolheu esse tema e realmente várias pessoas comentaram comigo que queriam participar, que se interessaram, e pessoas de diferentes tribos, porque normalmente é aquele grupo que se interessa por esses assuntos que eu coloco, mas esse assunto não, ele pegou pessoas diferentes. Legal. Então, muito legal, foi muito bem acertado, uma alegria estar aqui com vocês, todas que estão aqui com a gente, ao vivo, quem vai assistir a gravação também. Agora é com a Liane se apresentar e apresentar o que ela trouxe para a gente. Vou aqui dar espaço para ela se movimentar. Eu sou meio grande. E ficar à vontade no nosso estúdio caseiro. Gente, então, boa noite. Muito prazer de estar aqui na segunda edição do Eloá, ao vivo. Muita alegria. Vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu montei. Acho que é mais para organizar minha fala do que para ajudar vocês. Mas, de qualquer forma, depois a Júnia pode enviar para vocês, porque tem umas sugestões de livro. Tem gente que gosta, acha mais fácil pegar do PowerPoint, né? Verusca, você está vendo o PowerPoint? Beleza, obrigada. Pronto, começou a apresentação. Então, eu escolhi esse tema porque, de fato, já mais de ano, não foi uma coisa da pandemia, não, previamente, isso já era uma questão importante da clínica, principalmente da clínica infantil de adolescente, né? Essa é uma dicotomia, né, entre eu vou dar um amor sem limites para o meu filho ou eu tenho que dar limites com amor para que ele seja uma pessoa melhor quando ele crescer, né? Ou seja uma pessoa quando ele crescer. Então, como é que a gente constrói um filho que vai um dia ser um adolescente e um dia vai ser um adulto com autonomia suficiente para ele dar conta do que se espera da vida adulta? E a gente tem visto muito no consultório particular um problema desse amor sem limites, né? Um excesso de dar tudo o que as crianças querem, uma liberação total, e elas têm muita dificuldade de depois ser adultos funcionais de verdade. Então, é sobre isso que eu vou trazer um pouquinho de conteúdo, depois vamos abrir o espaço para discutirmos com quem estiver aqui. Tá? Um conceito importante da psicologia é o de parentalidade. Então, é o conjunto de atividades desempenhadas pelos adultos de referência, nem sempre é o pai, às vezes o adulto de referência são os avós, tios, enfim, em geral a pessoa com quem aquelas crianças vivem, né? Para a criança, no seu papel de assegurar a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento pleno. Então, esse é um conceito, né? Pleno, de plenitude. Como é que se desenvolve a pessoa como um todo. Então, aqui já é um conceito mais para a parentalidade humana, que não é só focado no físico. Quando a gente pensa em cuidado parental de todos os bichos, a gente, em geral, pensa como é que faz para a espécie sobreviver, e aí seria um cuidado físico. Eu dou comida, já basta. Eu protejo do frio, eu protejo da chuva, já basta. Quando a gente pensa em parentalidade humana, o desenvolvimento pleno, ou seja, cultural, social, educacional, também conta.
O termo cuidados parentais pode ser visto como todo comportamento materno ou paterno de cuidado com a prole, até que ela alcance a independência física. Então, aqui a gente vê o foco no físico, né? O cuidado parental aumenta a probabilidade de sobrevivência dos filhotes e, consequentemente, aumenta o sucesso reprodutivo da espécie. Então, esse seria o mínimo de um cuidado parental. Fazer com que essa criança vire um adulto ou algum ser já independente, ele consiga se alimentar sozinho, procurar abrigo sozinho, procurar um outro ser vivo para ele se reproduzir e, assim, ir levando a vida adulta dele. Em geral, isso não é suficiente para a gente nas nossas culturas de hoje em dia, né? E aí eu trago para vocês uma discussãozinha que acho que depois a gente pode aprofundar juntas sobre o conceito de amor. Então, aqui eu peguei da internet, Wikipedia total, tá? Amor. Uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Em geral, a gente pensa em amor assim, como se fosse um sentimento. Pura e simplesmente um sentimento. Para o Skinner, que é um psicólogo, né, um dos criadores da psicologia comportamental, que eu e a Juju estudamos bastante durante o nosso mestrado, ele defende o amor de um jeito um pouco curioso. Ele fala que é cuidado mútuo. Então, uma relação de amor indica que tem duas pessoas, uma cuida da outra, a outra cuida da uma. Isso seria o amor. Aí, vamos voltar para o título da nossa conversa de hoje, né? Essa roda é sobre o amor sem limites ou o limite com amor. Que amor é esse que a gente tem pelos nossos filhos? Eu não tenho filhos, vocês têm filhos, né? Mas que as pessoas têm pelos seus filhos, que não tem troca. Que o filho não cuida da mãe, que o filho não se preocupa com o pai, que é só daqui para lá. De acordo com o Skinner, isso não seria amor. E aí fica a minha provocação. Como é que a gente ensina os filhos, as crianças, os adolescentes, para saberem amar no futuro? Tudo bem um bebê de 1 mês não saber cuidar da mãe. Tudo bem uma criança de 3 anos não saber cuidar da mãe. Mas a de 5, ela já poderia, com todo o seu desenvolvimento motor, ela já tem condições de cuidar de alguma coisa, minimamente. E é isso que a gente também deveria estar ensinando para o filho. E não só ele ficar recebendo esse dito amor, que é emocional puramente, né? Mas ele também aprender a habilidade de amor e de cuidado. E aí vamos para uma imagenzinha que seria um amor sem limites. Eu peguei essa imagem do Google, procurei propaganda de margarina, né? Família margarina. Então, todo mundo feliz, todo mundo muito branco e louro, todo mundo sorridente. Isso, em tese, seria uma família feliz. Mesa farta, uma casa bonita, a tal da margarina em cima da mesa. É uma utopia essa ideia de a família estar o tempo inteiro sorrindo. Mas o que eu mais pego no consultório são os pais querendo ver as crianças sorrindo o tempo inteiro. E aí vem o tal do amor sem limites, que a criança não precisa fazer nada para conseguir aquilo que ela quer. E esse tipo de comportamento dos pais, em geral, não leva a essa fotinha que vocês estão vendo, leva a essa outra. Crianças raivosas, crianças birrentas, crianças opositoras, ou, é uma outra opção que às vezes se mistura, crianças deprimidas. Porque elas não aprendem a ter o que a gente chama de custo de resposta, né? A se movimentar para conseguir o que quer. Né? Se toda vez que eu pensar em água, ou antes de pensar a água já estiver do meu lado, eu nunca aprendo a pegar a água. E isso, naturalmente, me leva a não saber buscar nada do que é importante para mim. Isso leva a uma vida de total infelicidade. Seja porque eu viro uma pessoa briguenta, seja porque eu viro uma pessoa deprimida. Então, essa é a construção lógica e empírica que a gente já percebe em seres humanos e até em estudos com animais, desse tipo de tratamento ou de treinamento que se dá para os filhos. Né? Quando a gente dá tudo totalmente de graça, eles não são pessoas felizes depois. Parece contraintuitivo, que eu estou fazendo de tudo para que ele sorria, mas não é isso que acontece. Vou abrir aqui o chat. Para todas a imagem está parada na tela inicial? Para vocês está parada na tela inicial, gente? Ah, então Sim. Vocês não viram nenhuma das imagens. Eu fiquei lendo aqui, fico uma louca. Eu vou tirar meu... E vamos ver se agora vai direitinho. Pode ter só travado. Vou esperar que não fique assim. Continua travada na tela inicial? Continua? Não, agora apareceu. Então, obrigada por avisar. Deixa eu tentar voltar para vocês verem as imagens que eu estava mostrando antes. Onde é aqui? Anterior. Aqui o conceito, tá, de amor e o de cuidado mútuo, esse é o psicólogo que eu tinha comentado com vocês. Sim? Vocês estão vendo agora? O nominho do cara? Sim, obrigada, Verusca.
E aqui a propaganda de margarina antiga. Tá? E aqui a criança raivosa e aqui a criança deprimida. Tá? É o que o amor sem limites, em geral, nos traz. Sobre autista, tá? Se eu pouco falarei, eu não atendo autistas. Eu não tenho muita experiência com autistas. Eu estou com o meu primeiro caso de um garoto autista com 15 anos que acabou de receber o diagnóstico. Então, eu vou estudar autismo agora para atender esta criatura. Tá? Mas depois, se você quiser trazer um pouco da tua experiência, a gente vai gostar. Porque eles têm um jeito diferente de funcionar com relação à sociabilidade deles, né? E aí eu não vou saber discutir com propriedade, não. Bom, ali era o amor sem limites. O limites com o amor é o que dentro da psicologia a gente chama de você estar ao lado da criança, você controlar, monitorar e dar uma supervisão coerente. Coerente com os teus valores, com os valores da família. Não tem que ser coerente necessariamente com o mundo ou com os valores dos teus pais, mas com os teus valores, né? E é isso que favorece para que os filhos desenvolvam estratégias para lidar com as frustrações da vida, porque a vida não é fácil, todos os adultos aqui sabem disso, o que tornará este jovem mais resistente ao estresse no futuro. Senão, ele vira como aquela menininha que a gente vê chorando. Né? Quando ela se vê numa situação de problema, ela não sabe nem separar o problema em pedaços, ela não sabe nem o que fazer com aquilo, porque ela nunca fez. Então, na verdade, o comportamento infantil está muito atrelado a que estilo de parentalidade esses pais trazem. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esses estilos e quais são as consequências mais óbvias que a gente tem a partir de cada estilo. Tá? E é importante a gente lembrar o seguinte: é impossível determinar a diferença entre os pais que querem poupar a criança do sofrimento e aqueles que querem poupar eles mesmos de sofrer. É muito comum a gente ouvir os pais dizendo: eu dou tudo para ele porque eu não tive nada. E eu quero ver o meu filho tendo uma vida, uma infância diferente na minha. E aí, agora que eu posso, então eu dou o videogame que ele quer, eu dou a comida que ele quer, porque eu não podia. Né? Então, o pai está fugindo de um sentimento que para ele é aversivo, de ele ver o filho passando pelo que ele passou. Mas talvez aquilo que ele passou tenha sido importante para ele em algum nível de aprendizagem. E ele está simplesmente privando o filho dele de viver aquilo, quando ele oferece tudo para o filho. Gente, me dê um instante, eu estou querendo me ajudar a tirar o som. Tem alguém que está com som, mas eu não estou conseguindo ver quem é. Tem que voltar naquela tela. Acho que parou, talvez a pessoa tenha desligado. Vamos ver, senão a gente volta para a tela. Eu já sei como tira o compartilhamento. Eu sei, mas só estou com medo de dar pau de novo, então vamos manter. Bom, um conceito muito famoso de estilo parental, que é de uma psicóloga lá do Sul, daqui do Brasil, da Paula Gomide, é um conjunto de práticas educativas ou atitudes parentais utilizadas pelos cuidadores com o objetivo de educar, socializar e controlar o comportamento de seus filhos. O controle aqui é no sentido de estar por perto e poder dar consequências para aquilo. Não é um controle maquiavélico, não, tá? É um termo técnico. E aí a prática educativa seria essas estratégias específicas utilizadas pelos pais. Em cada contexto, eu tenho várias práticas educativas. E aí eu tenho um estilão parental que me diz, eu uso várias práticas. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns estilos, tá? E algumas práticas. As práticas educativas positivas seriam a de monitoramento positivo, ou seja, eu estou perto do meu filho e sei o que está acontecendo com ele. Eu reforço comportamentos adequados, eu posso punir alguns inadequados, mas, de maneira geral, eu permito que ele tenha alguma autonomia da escolha dele. Isso é uma monitoria positiva. Então, ele pode errar. Eu não estou ali para o tempo inteiro ficar com criquezice e dizer, larga isso, não pega naquilo, para de se mexer. Porque quando a gente faz isso, é um tipo de monitoria que é negativa, que está considerada aqui como uma prática parental bem negativa. Não vale a pena, porque você está até estressando a criança, você está dando feedback o tempo inteiro para ela. Tá? E uma outra prática parental educativa importante seria de comportamento moral. Você ensinar para o seu filho o que é considerado adequado, o que é justo, o que é bom dentro da sua cultura, porque cada cultura, cada família vai ter um conceito diferente do que é bom e do que é mal, do que é aceitável e do que não é. Isso também pode ser relativo a depender da circunstância, né? Então, não é aceitável você beber álcool agora, é aceitável depois dos 18 anos. Então, ter comportamento moral, seja ele qual for, é relevante para essa criança entender que existem regras no mundo. E as negativas, que em geral estão vinculadas a comportamentos antissociais, são a negligência, abuso físico e psicológico,
Disciplina relaxada, punição inconsistente, monitoria negativa, a gente vai ver um pouquinho cada uma delas agora. Então, a negligência é aquela ausência de atenção e afeto. A gente vê muito em famílias, pais que trabalham muito, então estão o tempo inteiro, em geral, ausentes. Então, eles não são responsivos à criança. Quando tem uma situação difícil, eles se retiram do ambiente para não ter que vivenciar. A mãe ou o pai não aceita a sua responsabilidade e ficam limitadas em suas competências, em tudo que deveriam estar fazendo. Eles ignoram a maioria dos comportamentos da criança e respondem muito pouco às iniciativas de comunicação dos filhos. Então, o filho está procurando, está olhando para o pai, está pedindo um feedback e o pai... Ai, vai me dar trabalho, deixa eu olhar para outro lugar. Melhor? Quer tentar tirar? Gente, eu vou tentar tirar. Ah, aí, participa. Pronto, conseguimos. Aí não, aqui, ó. Conseguimos tirar o somzinho. Vamos lá de novo. Mostrar a tela. Verusca, conto com você. Voltou para a tela certa? Obrigada. Então, vamos para... eu acho que ele não veio para certa. Vamos voltar para trás. Eu pulei uma. Então, são aqueles que não são responsivos. Eu pulei... Oi? Ela estava falando que voltou. Perfeito. Obrigada, Verusca. Agora eu andei para frente, acho que foi, né? Então, abuso físico e psicológico. Então, é uma disciplina através de práticas corporais negativas, que pode ser simplesmente a porrada que a gente já conhece, né? Ameaça ou chantagem de abandono e humilhação do filho. Às vezes a gente lê uma coisa dessa e acha absurdo, mas os pais fazem sem nem perceber que estão fazendo. Né? Você está me dando muito trabalho e vou te jogar aí na rua. Às vezes parece uma brincadeira. A gente é muito pesado para uma criança ouvir esse tipo de brincadeira. Então, não é brincadeira. A punição corporal acaba sendo administrada de forma severa. E são pais abusivos, às vezes, verbalmente, que insultam, que xingam, que ameaçam. É comum no consultório a gente ver a criança fazer isso. Quando a criança faz, é batata. Os pais também fizeram. A criança só está imitando o que os pais fazem. Então, acabam virando crianças antissociais por isso também. A disciplina relaxada. Então, é um relaxamento das regras. Eu fiz regras, eu dei as regras, mas se a criança não cumpre, eu não estou nem aí. Eu não dou uma punição adequada. Então, uma punição adequada seria aquela relacionada àquilo. A criança deixou a televisão ligada, ou ficou muito tempo na TV, vai ficar um tempo sem usar a TV. E não, vai ficar sem ganhar mesada. Porque não tem nada a ver a mesada com a televisão, né? Então, uma punição adequada, ela está relacionada com o comportamento que a criança fez. Então, os pais acabam abrindo mão do seu papel educativo, porque eles estão fugindo do combate. E uma punição inconsistente, normalmente tem a ver com o humor do pai. Eu não estou bem hoje, tive um problema no trabalho, eu chego em casa e saio dando porrada em todo mundo. Não sei se alguém lembra aqui da Havaiana de pau. Era um vídeo super engraçado que tinha antigamente, nem sei se ainda existe no YouTube, mas era isso, a criança fala, eu aprendi que quando o Corinthians perde, eu apanho. Né? Porque o pai fica pé da vida, quando o Corinthians perde, dá a Havaiana de pau no filho. Isso não é uma punição, não está relacionado ao comportamento da criança, está relacionado ao humor do pai. Então, a minha punição sempre tem que ser consistente ao que a criança fez. Ele vai perder um privilégio da vida dele porque ele fez algo de errado, e não porque o Corinthians perdeu. Uma monitoria negativa ou uma supervisão estressante seria um excesso de instrução ou de fiscalização. Então, está o tempo inteiro ali em cima do que o filho está fazendo, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas como é que a gente acha esse meio do caminho, né? Acho que essa é uma discussão importante para a gente fazer. Porque isso acaba gerando crianças, né, uma relação entre pais e filhos com muita hostilidade, e que o filho acaba, por vezes, dissimulando, mentindo, escondendo coisas, porque não pode demonstrar que está errado, nunca pode errar, então eu vou fingir que eu estou bem. Para aquela criança que o pai chega em casa, se enfia na frente da escrivaninha e finge que está estudando, porque o pai só aceita chegar em casa e a criança está estudando, ela nunca pode estar relaxada na frente do pai. Né? Então, essas foram várias práticas parentais. Dentre várias formulações de modelos de estilos parentais, eu vou trazer esse que é o primeiro, que divide os pais em 3 tipos. É claro que tem pais que variam entre um e outro, mas, de maneira geral, o que a gente vai buscar ser é esse autoritativo, que é o democrático. Tá? Então, teremos o autoritário, o permissível e o autoritativo. Então, essa pesquisadora ela divide entre o autoritário, que é aquele que dá muito controle, que dá muitas regras e dá pouco apoio emocional para os filhos. O permissivo é o pai que dá pouco controle e exige muito pouco também, talvez ele até dê apoio demais.
aceita tudo, está tudo bem, então acaba não estimulando o filho. E o autoritativo ou democrático é o que dá controle e também dá apoio. Ele tem regras fixas, ele incentiva a autonomia, mas ele também é um pouco flexível com as regras. Se a criança souber argumentar bem, ela também vence. Porque eu também não quero uma criança que só obedeça. Como é que esse adulto vai ser? Como é que ele vai se relacionar numa situação de conflito no trabalho, se ele só abaixa a cabeça sempre? Nós não queremos criar crianças assim. Ou a gente não deveria querer criar crianças assim. Embora eu receba no consultório pais e mães dizendo, esse menino não ouve ninguém, ele não obedece. Você vai ver, ele só é alguém que é crítico. E isso deveria ser bem visto por nós, não mal visto. Pais autoritários, em geral, usam de quais práticas parentais? Abuso físico e psicológico, punição inconsistente e uma monitoria negativa. E faz isso de uma forma muito constante. Os permissivos usam de disciplina relaxada e de negligência. Deixa para lá, dá muito trabalho. Às vezes a gente pega uma mãe que foi muito autoritária no início da vida da criança, depois resolve voltar a trabalhar e se desconectar um pouco da maternidade e ela vira uma mãe permissiva. Né? E relaxa e deixa para lá. E essa criança fica até meio perdida, porque estava acostumada a ter muitas regras, depois não tem mais nenhuma. E os pais autoritativos ou democráticos são os que fazem a tal da monitoria positiva e o comportamento moral. Então, é o que a gente tenta no consultório ensinar os pais e as mães a serem. Né? A ouvir mais os filhos, a estar por perto, a não negligenciar, estar por ali, dar regra, cumprir a regra, mas estar sempre atento para poder quebrar a regra eventualmente. Que consequências esses pais autoritativos têm? Né? Os autoritários têm, os permissivos têm. Em geral, eles têm crianças que não desenvolvem autonomia. Elas não dão conta de aprender a tomar decisões sozinhas, elas dependem sempre que o outro diga o que está certo e o que está errado. Tende a se tornar dependente afetivamente, em alguns casos, ou uma pessoa extremamente autocentrada. Ela não acha o meio do caminho entre eu vou viver minha vida, mas eu vou compartilhar algumas coisas com os outros. São pessoas altamente centradas. Então, é o que eu quero, é o meu umbigo. A criança acaba não percebendo os estados internos dela. Quais são os meus sentimentos? Quais são as minhas preferências? Quais são os meus pensamentos? Então, eu acabo virando para o que para o outro é importante. E um aumento de probabilidade de comportamentos de risco. Uso de droga, excesso de álcool, dirigir em alta velocidade, sexo de risco, enfim, qualquer comportamento de risco. Não estou falando da minha cabeça, que são estudos e mais estudos sobre que estilo parental leva a qual tipo de desenvolvimento de comportamento nos filhos. Né? Essas crianças acabam tendo dificuldade em se conectar com os outros e levam isso para a vida adulta. Tendem a não jogar com as regras que estão em vigência no mundo. Né? Então, uma metáfora que eu gosto de usar é está jogando vôlei, mas o mundo todo está jogando futebol. Né? As pessoas reclamam, você está pegando a bola com a mão, não pode. Pode sim, é a minha regra. Daqui eu estou fazendo a minha, mas não é assim que o mundo está rodando. Então, aprenda com as regras desse mundo aqui. Não adianta você ficar com a sua da sua cabeça. Então, eles vivenciam uma não aceitação. Estabelecem limites irrealistas para si próprios e para os outros. Né? Então, um caso que eu estou atendendo recentemente, um menino gasta R$300 por dando dinheiro para um hacker que disse que vai investir aquele dinheiro e ele vai virar milionário. Né? Você vê aí que não tem uma concatenação com a regra do mundo, né? Que não existe isso, R$300 não vai te deixar milionário daqui a um mês. E tem um limite totalmente realista, porque se tudo é muito fácil, para mim deve ser assim que se vira milionária, dando R$300 para esse cara aqui na internet. Né? Um pensamento quase delirante. Sentem pouco prazer nas atividades cotidianas. Tudo é um tédio, tudo é muito chato, porque eu nunca aprendi a vivenciar a minha vida e ter experiências que depois são confortáveis para mim, que a consequência delas é confortável para mim. O conforto eu tenho de graça. Então, qualquer coisa do dia a dia não vai trazer lá grandes prazeres. Eu vou precisar de coisas mais pesadas para ter grandes prazeres, daí vem o comportamento de risco. Já os filhos de pais autoritativos ou democráticos vão desenvolver autonomia, vão desenvolver segurança nas relações e na capacidade deles de vivenciar coisas e de fazer coisas, se conectam com os outros, vão aceitar a vida como ela é. Então, está todo mundo jogando basquete, eu vou jogar basquete. Eu não vou vir com a regra do futebol ou do vôlei. Estabelecem limites realistas para si próprios e para os outros, não vão ficar exigindo mais dos outros, porque eles não tiveram esse histórico de ser exigido demais. Eles vão se expressar adequadamente, eles vão discriminar os seus estados internos e até por isso eles se expressam direito, porque não, peraí, o que eu estou sentindo mesmo? Porque meus pais me ensinaram a sentir o que eu estou sentindo, eles não diziam que eu devia estar sentindo. Percebe a diferença entre si e o outro.
Então, que a gente chama de formação de selfies. Em geral, está mais bem formado quando os pais têm esse tipo de estilo parental. São pessoas mais espontâneas e sentem prazer nas suas atividades diárias. Não é? Aprenderam desde sempre que eles têm que se movimentar para conseguir o que querem. Então, ao conseguir, isso é automaticamente reforçador, automaticamente recompensador, né? Então, eu finalizo esse bate-papo com vocês fazendo um exercício de lógica aqui, né? Se amor é cuidado mútuo, eu preciso que um cuide do outro. Se eu quero que a minha criança aprenda a amar, eu quero ser amado por ela no futuro, eu quero que ela ame outras pessoas, que ela constitua a família dela. Então, o meu cuidado parental tem que ser ensinar meus filhos a viver. Não pode estar focado só na parte física, ele tem que se alimentar, ele tem que crescer, né? Tem que estar na parte emocional, eu tenho que ensinar meu filho a amar. Tenho que ensinar meu filho a cuidar dele, a cuidar do outro. Isso deveria fazer parte do nosso conceito do que é parentalizar, do que é ser mãe, do que é ser pai. Ou tio ou avó, quando temos famílias que os outros também participam desse cuidado. Não deveria ser só o eu vou dar amor, eu vou dar amor, eu vou dar amor. Porque isso não cria uma pessoa feliz, não cria uma pessoa que ama, não cria um cidadão bom para a nossa sociedade. E a gente está precisando desses cidadãos. Então, gente, eu fico por aqui na minha fala, tá bom? Eu trouxe para vocês uns livrinhos que são legais para a gente pensar nessa questão do cuidado. Esse é bem legal para pensar na relação entre irmãos, irmãos sem rivalidade, pai liberado, filhos liberados, brincando e aprendendo habilidades sociais, como falar para seu filho ouvir, como ouvir para seu filho falar, o reizinho da casa, que é sobre crianças que têm comportamento opositor mais severo, o Eduque com Carinho, que é um clássico da área, que é bem legal para pais terem também. Espera aí que travou aqui. Disciplina, limite na medida certa, e quem ama, educa os dores de Samitiba. Porque o amor é importante. Aqui é uma análise mais neurológica, para quem gosta. Fica meu e-mail para quem quiser dúvidas. Já pedi para a Jojo mandar para vocês o PowerPoint. E estou aberta aqui para a gente bater esse papo. Se vocês puderem ligar as câmeras, seria legal. Como assim terminar? Acabou de começar. Gente, estava aqui para falar, agora eu quero ouvir e conversar com vocês. Quero ver o que eu suscitei em vocês sobre o assunto, para quem não estiver dando de mamar neste momento. Ai, Gabi. Ai, deixa eu só falar aqui. Peraí. Essa criança também. Aqui a criança de 4 patas. Gente, fabulosa, não é? Fala a verdade, minha amiga. Verusca está com a mão levantada. Pode falar, Verusca. Oi, vamos lá. Gente, é um soco no estômago, né, da gente. É um soco no estômago, porque você definiu aí muito bem aqueles equívocos que há milhares de gerações a gente acha que tem que ser esse protocolo de dar amor, dar, cuidar, né? E essa fala aí realmente de que amar o que de melhor a gente pode fazer é ensinar a amar, e ensinar a amar resume aprender a cuidar, não é isso? Né? É a devolutivo. E realmente é um soco no estômago, porque é complicado, porque eu tenho aqui o Caio de 23, o Caio vai fazer 24 agora em maio, o Levi 21, perdemos nosso primeiro filho, o Leonardo, então foram 3 homens. O Levi é autista. Se você perguntar para mim assim, é mais fácil educar o Caio do que o Levi, eu diria que são situações pontuais distintas, né? O Caio, agora ele já está com 24, e mesmo assim, quando ele faz alguma coisa que eu acho que necessita da minha, vamos botar entre aspas, censura ou do pai, a gente fala, né? Porque vai fazer 24 que a gente se omite, ele mora conosco. E o Levi é aquela paciência, aquele ensinar constante e contínuo. Eu falo que é o maternar infinito. A gente não tem como pendurar a chuteira nesse sentido, não tem. Eu vi uma frase
bem metafórico uma vez e representa bem assim como a gente se sente como pai de especiais, que o cara fala, são filhos eternos. Não que os outros não sejam, mas é porque a gente inconscientemente pensa numa ideia de pendurar a chuteira do ensinar, né? De agora eu posso descansar que eu ensinei e ele aprendeu. Então, são diferentes, situações diferentes. Mas eu diria que aqui eu fui um pouco autoritária e o Flávio, o pai, um pouco permissivo. Então, eu me deparei com a fala do Caio esse ano, com 23 anos, no seguinte comentário, quando eu critiquei ele numa situação, ele virou e falou assim, eu quase tive um troço. Ele virou e falou assim, ué, mas vocês foram os culpados. Eu falei, como que é? Ele falou, por que vocês não me corrigiram lá atrás? Menina, eu queria me jogar aqui da... Eu falei assim, dorme com barulho desse, né? Vou Claro jogar que eu ele, não... né, Verusca? Porque nessa idade ainda está jogando a culpa em mim. Falou isso, eu tive vontade, sabe quando você fala assim, não é possível, gente, você tem vontade de voltar a novela toda, e lá naquela parte bem maravilhosa, do primeiro ano de vida, segundo ano de vida, tudo é lindo, maravilhoso, e o Caio, foi assim, ele não foi uma criança birrenta, não respondia, mas a partir dos 12 anos ele começa a querer uma autonomia, a já ir nos bailezinhos que aqui no Rio os amigos iam e a gente não deixava, ele começa a se rebelar. Então, não era uma criança desde a primeira infância birrenta, briguenta, ao contrário, super atendia o que a gente ensinava de boa, ele não retrucava, mas quando chega na pré-adolescência, ele se torna esse pré-adolescente bem reagente, tudo que a gente falava era a ferro e a fogo. Então, é difícil mesmo, tá? Essa fala sua aí é como se a gente se perguntasse, meu Deus do céu, é difícil mesmo, não é fácil, é difícil. E o papel Né? do pai autoritativo, desse democrático, acho que é o tempo inteiro está um pouquinho pisando em ovos, né? Porque se você tiver muita certeza do que é para fazer, você vai fazer errado. Não é para ter certeza. É para analisar cada situação, qual é o contexto que foi que o moleque fez. Não é Isso fácil. aí. Com Bem filho difícil no mesmo. espectro, então, eu imagino. O Levi, assim, eu até comentei com a Júlia no finalzinho do ano passado, o Levi está com 21. É assim, um passo à frente, dois atrás em muitos aspectos, né? Principalmente quando chega na fase adulta que ele está. Então, você fala assim, meu Deus, aí você tenta recuperar o aprendizado, às vezes de coisas mínimas, às vezes vem um apagão, tipo coisas triviais que ele sabe fazer, dá um apagão. Então, é um trabalho de paciência, de prioridade, de primeira infância, né? Eu falo que é primeira infância. O Levi, ele tem a oralidade de uma criança de 2 anos, 3 anos, ele põe tudo no boca, entendeu? Então, é um vigiar constante, você vê aquele homem de barba gigante, mas para essas coisas de oralidade ele está na primeira infância. E, Verusca, você acha que ele tem comportamento de cuidado com vocês já? O Caio? Não, o Levi. O Levi, veja só, é difícil eu te responder isso. Por quê? O Levi é não verbal. Mas o Levi é não verbal e ele sente tudo que está ao redor dele. Eu diria que o Levi, mesmo no silêncio da linguagem, ele consegue se conectar conosco mais do que o Caio. Incrível. Olha para... É incrível eu falar isso, é até forte eu falar isso. Mas o Caio um dia falou isso para mim, mãe, eu tenho dificuldade de expressar o meu amor e o meu carinho. Ele falou, eu tenho dificuldade. Eu não sei por que eu tenho essa dificuldade, que você e meu pai sempre tiveram muita abertura comigo nesse sentido, mas eu tenho dificuldade. Que bom que dessa vez ele não não é que culpou ele vocês. não ama. Não. Ele falou isso. Deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Vai lá, continue com o papai.
Então, o Levi, mesmo na dificuldade da linguagem dele, ele percebe se o clima está tenso, ele sai no meio dele de aproximação e repulsa, interagir com o familiar. Ele desenvolveu essa capacidade, né? Então, ele consegue, mesmo com essa ausência de linguagem. Demonstra, entendeu? O Caio, a gente está sempre assim, ele trabalha com arte, ele tem um lado sensível grande, o Caio, mas é muito fechado, é muito na dele, né? Então, a gente tem que estar sempre puxando. Agora mesmo, eu estava trabalhando no ateliê, que eu tenho um ateliêzinho aqui de antiguidade, aí ele chegou, eu falei, filho, vai lá, toma um banho e volta para me falar como é que foi, deu conta que ele estava pintando o mural aqui do Sesc. Eu quero saber. Tomou banho e saiu de novo, não me falou. Nem? Não. Aí lá vou eu de novo. Quando ele chega, se eu tinha acordado amanhã, e aí, como é que foi? Eu vou lá, insisto. Ele não veio de pronto partilhar, entendeu? Ele de pronto não partilha, não. Ele tem que ser catucado. Se deixar, ele fica na dele. E é complicado Entendeu? para meninos, né? Parece que eles têm menos... Culturalmente, a gente exige menos deles. E eles poderiam muito bem aprender a falar o que estão sentindo. Eu acho. Eu falo que é uma ilha aqui de homens, né? Mas eu achei meio complicado. Mas muito importante, Liane, muito importante a sua fala e ajuda realmente a gente a olhar, né, para essa questão tão crucial que é o nosso lidar com os filhos, que a gente é sagrado e tudo mais, mas a gente sempre acha que está 100% certo, e isso é um mito, né? Isso é um grande mito que tem que ser derrubado. Perfeito, obrigada. A gente pode dar o nosso melhor, mas nem sempre geral, a gente vai errar acerta. um pouquinho. Obrigada. Verusca, para você e para outra colega que tinha comentado sobre o espectro autista, eu queria sugerir, tem um livro, que é um tijolão assim, e tem um filme muito bonito do mesmo nome, chama Longe da Árvore, que é de um autor, de um psicólogo, acho que ele é norte-americano ou é inglês, não sei, que fala sobre essa coisa de você ter filhos que são diferentes de você. Então, um filho autista, um filho que é surdo, ou um filho que é muito inteligente, que também é muito difícil de criar. E aí, o livro é incrível e o filme é muito bonito. Eu sempre recomendo, acho que todo pai devia ver. É do Solomon? É do Solomon, do Andrew Solomon, é incrível. Mas acho que pais que têm filhos que têm essa identidade diferente, aí tinha que ser obrigatório, tinha que estar no currículo, sabe? Longe da Árvore, o nome, é lindo. O filme eu vi, é fabuloso. É. Tá bom. Quem mais quer perguntar? Ou trazer um ponto para a gente discutir. Dormiu não, ó. Era para ter dormido, mas não consegui, não. Aqui, ó. Aí, ó. Fala, rapaz. Olha lá, o João Miguel. Gente, olha, essa questão de... Eu adorei o tema. A Sassa passou muito rápido, foi muito bem mastigado, mas deu para ter uma noção. O que eu percebo é o seguinte, existe um padrão de repetição. Se a gente que é pai e mãe hoje, a gente não se atentar em estudar, perceber, buscar algo novo para fazer com os nossos filhos, a gente repete demais. Você foi falando, aí eu fui identificando alguns traços em mim e correlacionando com a forma a qual eu fui criar, eu falo, gente, olha só, e eu tô fazendo tudo do mesmo jeito. Com minha mãe, E eu nunca desenhei a maternidade, nunca flori ela, nunca coloquei aquele comercial de margarina. Tive meus estresses, graças a Deus tive amigas que me socorreram. Meu último filho não foi fácil, porque eu não estava esperando, não foi planejado, eu estava num momento profissional muito legal e de repente eu tive uma queda, não consegui recuperar, então foi bem difícil. Então, assim, às vezes a gente tem muito receio de falar para alguém, eu acho um saco ser mãe, eu não gosto dessa função.
sabe? E a gente ama os filhos, mas a função ser mãe não é tão gostosa assim toda hora, sabe? E para mim é um desafio. A maternidade, para mim é um desafio, porque eu sou muito controladora. Eu fico ali, não faz, não pega, não mexe, não respira, sabe? E aí a gente não tem noção do quanto que isso prejudica. E aí é o extremo. Minhas filhas, com 12 anos, decidiram que não queriam morar comigo e com meu parceiro no meu segundo casamento. E eu falei, tá tudo bem, então vai. E aí o trem desandou. Se eu tivesse sido um pouco mais firme e falar, não, você não tem escolha, você vai ficar, mas eu não consegui me posicionar. E aí, assim, consequências vieram, estão vindo até hoje, da minha falta de posição, da minha falta de postura. Né? Então, assim, Acho que na prendi época foi uma demais, tentativa de dar autonomia, elas estão escolhendo. né? Fui muito rígida e quando eu soltei demais sem ter dado nenhum tipo de preparo. E não tem Sabe? Então, manual, assim, né, Paula? É complicado por isso. A gente tem que ir não, experimentando, errando. hoje com os meninos, né, eu já vejo que eles têm a sua própria personalidade, que meu trabalho é estar junto, mas ainda é muito desafiador para mim. É muito desafiador, mas muito mesmo, sabe, sobrenatural. Mas assim, eu me sinto escalando uma montanha todo dia. E esse conceito de monitoria positiva faz sentido para você? Esse estar perto. Uhum. Por que nunca ninguém me falou isso, gente? Pois Porque eu é. nunca pensei. Eu acho que isso deveria ser na escola. Por que ensina meninas a cuidar de boneca, a cuidar do outro? Isso, mas não ensina essa questão da troca. Não prepara, sabe? Então, assim, ensinar os meninos a cuidar. Por que hoje tem Por um bando favor. de homem seco? Porque não, a mamãe tem que cuidar, a mamãe tem que fazer tudo e eu não tenho que fazer nada, sabe? Então, assim, gratidão mesmo por esse despertar. Obrigada. Bom, Paula, fico contente, de verdade. Com certeza eu vou ter uma visão. Se eu não conseguir mudar agora, pelo menos a minha visão já alterou. A gente espalhe para outras mulheres e homens, que pode ser diferente, que a gente pode repensar a parentalidade, né? Ela não tem que ser o que nos ensinaram, não precisa ser. Analisada, igual naquele filminho do Soul, que as personalidades, elas vêm prontas. Vocês acham que eles aprendem tudo aqui? Tá bom, Lívia? Fantástico, mas é isso aí. A gente mais aprende com os filhos do que realmente ensina, né? Uhum. Sim. Mas até aprender a chegar a esse entendimento, alguns caos, algumas situações já foram. Mas eu tô amando esse festival, tô aprendendo muito, tô me conectando com gente maravilhosa e parabéns, muito obrigada por se colocar à disposição para auxiliar aí. Com certeza, Paula. Maravilha. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigadão. Paula. Agora, Sayonara vai se juntar ao grupo. Boa noite. Boa noite, Lindona. Feliz e impactada com tudo que eu vi. Oba, alcancei meu intento. Assim como Paula fez a fala agora, me identifico um pouco, porque me vejo reproduzindo coisas da minha situação de filha com os meus filhos, né, que já tenho dois meninos, e também sou controladora, luto contra isso o tempo inteiro, sou chamada de superprotetora, é uma briga interna para tentar perder esse medo de que algo grave venha acontecer, enfim, mas estamos tocando o barco, acho que as coisas estão indo bem, porém, entretudo, meu caçula está com 13 anos, e ele sempre compartilhou cuidar, né? Ele sempre foi muito cuidadoso, participativo. Agora, com 13 anos, simplesmente não quer mais conversar com a mãe, né? E eu estou em choque. É doloroso, né? Quando a gente perde nosso lugar. Não sei. Aí eu já andei lendo várias coisas a respeito, tentei fazer abordagem sutil, tocando em assuntos mais simples, que não sejam o foco do que eu desconfio, aquele silêncio, aquela rabeta momentânea, mas não está funcionando.
não está funcionando, ele não quer conversar, e eu fico simplesmente no vácuo com aquela criança que até um ano atrás era um doce participativo, colaborativo, agora ele se fechou no casulo dele e está difícil lidar, Eliane, difícil. Acho que o mais importante é que você esteja perto para quando ele quiser sair do casulo, porque a mãe não vai arrancar ele de lá. Não tem muito jeito. Difícil, é bem difícil. Ficar por perto, se manter disponível, porque dá a sensação, ele não quer, então tchau. E não, Sim. Fica aí que uma hora volta. Mas é um período muito difícil, eu não sei se você lembra dos seus 13 anos. Eu lembro dos meus. Que inferno. Você lembra do inferno hormonal? Você sabe que eu não consigo lembrar de muita coisa nesse sentido. Eu lembro que eu era muito nervosa, pavio curto e tal, mas só lembro disso. Eu não lembro da minha mãe tentar falar comigo e eu cortá-la de toda. Não. Para ela se eu agia assim, ela disse que eu não agia assim, nem eu, nem meu irmão. Aí eu falei, será que ela não observou? E nem ele tá raivoso, né? O teu de 13 está reagindo de outro jeito, ele está se fechando, cada um do seu jeito. Né? Talvez você fosse achar mais fácil se ele estivesse te esculhambando, mas ele reage de outro jeito, se fechando. É muito difícil. Não estou afim de falar. Sério, grosso, eu levo um susto com o vozeirão que mudou, porque muda muito rápido, né? Aquela voz de pato que eles ficam na cidade. Consegui persistente aí, porque foi um susto, porque eu pensei que eu não fosse passar por isso com esse segundo filho. Acompanhou a minha saga do primeiro filho, eu pedia muita ajuda, me indicou vários colegas, foi ótimo o processo terapêutico com ele e comigo, me deu muito suporte para atravessar esse período. E realmente ele retornou à fase de cuidado, de doçura, mas o quê? Começou com 12, encerrou por volta dos 18, foram 6 anos. Isso. Foi uma adolescência completa. Pequeno, como é muito doce, eu falei, não, ele não vai passar por isso. O Heitor sempre foi secão, mas o Arthur, que é o caçula, sempre foi muito amoroso, atento, cuidadoso. Eu falei, Arthur, não vai, oba, vou ser salva pelo gongo. De repente, com 13 e o susto de passar de novo por isso. E aí, de novo, esse conceito da monitoria positiva faz sentido? Eu estou ali por perto, eu vou dar consequências quando a grosseria for pesada demais, mas, de maneira geral, eu estou aqui para acolher também, porque não deve estar fácil de lado de lá. Total. Não, ler todos esses livros aí, inclusive, vou... Todos interessantes. Com calma, tá? Não precisa entrar em burnout para ler tudo. Vai ler um por vez. E a outra coisa do comportamento moral importante, eu ouço muitas mães dizendo que, mas parece que depois que ele virou adolescente, eu não sei mais se ele aprendeu o que eu tinha ensinado lá atrás. A gente não tem isso de esquecer. Aprendizado é aprendizado. Né? Tudo que foi ensinado até aqui, ele sabe. Ele pode não estar dando conta neste momento de ser fofo, de ser querido, mas certamente se foi um menino que não roubou, que não fez nada grave até agora, daqui para frente é que não vai fazer. Né? A base do comportamento moral já está instalada. E, às vezes, os pais veem o menino mudando em um comportamento, acho que todo o resto vai destrambelhar, e não é assim. Parece que tem uma desconfiança do que eu já consegui ensinar. Exatamente. Bate em segurança, sim. Mas... Muito obrigada, foi ótimo. Que bom. Sempre é bom reafirmar o conhecimento, né? O conhecimento positivo. Gratidão enorme. Que bom. Mais alguém quer fazer um comentário? Uma pergunta? Eu queria rapidinho, Eliane, lembrando uma fala da minha mãe que já partiu tem 5 anos, né? E ela falava uma coisa, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Ela falava assim: minha filha, você tem que ter uma filha mulher para cuidar de você e cuidar do Levi. Eu falava, mãe, esquece isso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais filho, não, eu já pendurei a chuteira. Ela falava, não, minha filha, a gente vai conseguir uma menina para te ajudar. Eu fico preocupada quando o Levi estiver adulto e você for envelhecendo. Então, esse conceito, né, de que o filho homem, que muitas, né,
muitas mães ainda acreditam, a sociedade, nessa crença que a gente, muitas das vezes, absorve, né, acredita nela, E de que o perpetua filho ela, né? A gente acaba perpetuando porque não ensina o filho a cuidar. ele não pode cuidar, e isso causa é errado, né? A gente, às vezes, pode estar ali se alimentando daquela fonte, né? De uma fonte de saber que pode não ter fundamento, não tem fundamento, né? E eu falava com ela isso, não, mas sem condição, o Caio vai ter que aprender a cuidar, a fazer o caminho de volta quando eu precisar e quando o Levi precisar. Eu sempre falei com ela. Mas, às vezes, eu fico pensando, na fala das últimas colegas aí, é muito também o que eu penso. Às vezes, dá insegurança o que a gente ensina, e, às vezes, eu fico pensando se eu sou muito neurótica, porque o Caio fala assim, eu não tenho que te avisar, mãe, se deu madrugada, ou se eu vou, se está tudo bem. Começa por aí. Porque eu fui criada, mesmo eu já com 26 anos, não tinha nem celular naquela época, né? Se tivesse telefone, eu falava, mãe, está tudo bem, não sei o quê. Ou chegava em casa, mesmo que fosse 2 da manhã, enfim. Então, ele não gosta de dar um feedback para mim, tipo assim, saiu do bar, ele não gosta. Aí, às vezes, o estresse começa por isso. Por aí. Mãe, para de achar que eu tenho que te ligar e falar que está tudo bem. Eu falo, gente, será que eu sou a única mãe que quer ouvir do filho? Olha, eu já estou ou na casa do meu amigo, ou às vezes dorme no estúdio onde ele trabalha. Está tudo bem. Enfim, eu moro no Rio de Janeiro, a violência aqui é mais, não sei, né? A gente cria... Eu não acho que você é a única mãe, não. E te digo mais, se você não exigir isso dele, ele não vai sair nunca de casa, então continua exigindo. Pois é, eu falo isso com ele, eu falo, não, enquanto você tiver, você tem que me avisar, porque aí, enfim, em geral, por uma coisa assim, miúda, né? Aí eu falo com ele, Caio, é o mínimo que você pode fazer, porque tem seu pai e sua mãe aqui que fica preocupado com você na rua, né? Enfim, tem hora que dá vontade de chorar mesmo, como a Paula falou, é exaustivo, o negócio é exaustivo. E olha que ele já vai fazer 24, mas é exaustivo. Essa coisa da... Paula, você ia falar? Não, é que assim ela me consola bastante, porque os meus, um tá com 3 e o outro tá com 5, tá? Belo conforto! E aquilo que eu falei das regras da casa, né? Gente, a gente tem que ter um pouco de segurança de que as regras são minhas e pronto. Claro, sempre com ponto de interrogação, como a Verusca está aí. Eu sou a única mãe? Pera, deixa eu perguntar para as outras mães. Vocês também querem que o filho de vocês avise? Deixa eu ver quão louco eu estou. Né? Não, aparentemente eu não estou tão fora da realidade. Então ele tem que obedecer às regras da casa. A gente tem uma noia hoje em dia de que não tem que ter regras. De onde isso saiu? Não sei. Gabi... desculpa, Paula, pode falar. Hoje o meu maior desafio está sendo a alimentação do João Miguel, porque ele comia de tudo, aí agora ele só quer comer arroz, quer comer mais nada. Calma, gente, vamos devagar. Eu só estou enfrentando o desafio de fazer ele comer. Eu fazendo ele comer, eu já fico feliz. Gabi? Oi. Então, não sei se eu percebi bem, se é uma coincidência aqui, mas parece que todas somos mães de meninos. As mães de meninos estão presentes aqui. Eu sou mãe de 3 meninos, 3 rapazes. E um deles vai fazer 16, meu mais velho vai fazer 16 amanhã. E está sendo um desafio. Está sendo um desafio com essa história de querer começar a namorar e não sei o que mais. E a gente naquela ideia, igual você falou uma coisa que me chamou muita atenção agora na conversa, sobre a gente ter confiança no que a gente ensinou, né? É importante a gente ter essa confiança, dar esse voto de confiança, mas ao mesmo tempo estar sempre por perto, né? E aí esses dias foi assim um dos dias mais engraçados que eu tive nessa como é que eu falo, nessa transição dele, que ele chegou para mim e falou assim:
mãe, amanhã eu e meus amigos estamos indo, vamos para o clube, viu? Aí eu olhei para ele, eu falei, acho o erro da sua frase, meu filho. Acho o erro. Aí ele ficou olhando assim, aí o outro chegou e falou assim, eu acho que você tinha que pedir, né? Eu falei, exatamente, ainda não está na hora de você me avisar para onde você vai. Quando você estiver pagando suas contas, você avisa, né? Então, está tendo essa transição aqui em casa. E, assim, eu sempre fui uma mãe que errei muito, né? Comecei errando porque comecei não aceitando a maternidade. Engravidei com 22. Então, aquela coisa, assim, de você largar muita coisa. A maternidade exige muito da gente, né? E aí foi bastante tempo, assim, para eu começar a lidar com tudo aquilo da forma menos errada, né? Para a gente começar a caminhar para a forma mais correta. E exige muita paciência consigo mesmo e muita tolerância consigo mesmo também, muito alto amor para entender que era o que deu para ser, né? E paciência. Mas, sabe que eu acho que as mães de hoje são muito privilegiadas, porque elas têm informações muito de altíssima qualidade, de forma muito acessível. E é uma pena que a gente não tenha mães novinhas, bem pequenininhas aqui nesse grupo também, sabe? Apesar de que a Paula está ali, né, com os pimpolhos pequenininhos dela, mas esse tipo de ação, né, informação, ela tem que ser acessível para mamães novinhas, porque a gente está tão imatura naquela época que pelo menos se a gente tiver um norte melhor, a gente já tem uma chance de mais acertos, né? Porque maturidade a gente não vai ter mesmo. 20 e poucos anos não tem, né? Não tem essa maturidade de abrir mão realmente de uma parte da nossa vida para viver a vida com os nossos filhos, né? Então, pelo menos a gente tiver um norte teórico, já ajuda muita coisa, né? Então, assim, nesse sentido, só para encerrar minha fala, que já está se estendendo, eu sempre fui uma mãe, assim, muito leve, muito aberta, né? Então, eu vou vendo sempre no mínimo necessário de intervenção. A criança não está comendo, aí eu olho, fico por perto, mas eu olho, aquilo que ela não está comendo está sendo suficiente para ela, o que ela está comendo está sendo suficiente para ela, está no mínimo necessário no médico, tá? Então vai ficar... Né? Para não intervir logo no desespero. Exatamente, sempre foi muito assim, sabe? Então, eu fico olhando, se eu está prejudicando, não está prejudicando, então eu deixo ela ser quem ela é, né? E nisso, eu tenho 3 filhos diferentes ao extremo, uns dos outros, totalmente diferentes. E eu estou numa fase, assim, de coletar informação, porque eu nunca sei que informação que eu vou usar amanhã. Eu nunca usei que teoria que eu vou seguir amanhã, porque é cada dia uma coisa nova, é cada dia uma situação nova, seja pela idade, seja pelo contexto, seja por tudo, né? Então, assim, está sendo uma caixinha de surpresa a maternidade dia após dia. Quanto mais informação a gente tem, melhor a gente se imune, né? Eu não sei nem se está muito certo eu falar essa palavra, porque ela parece tão bélica, mas ao mesmo tempo a gente precisa desse potencial de ação. Eu preciso saber como reagir em alguns casos, né? Então, só gratidão mesmo por essa palestra aqui, para a gente poder também estar se atentando a outros pontos. Bem grata, bem esclarecedor. Que bom, Gabi, porque de fato é um conhecimento da psicologia que fica preso para os psicólogos, né? E para quem vai para o consultório. E acho que alguém, não sei se foi a Paula que comentou, isso tinha que estar nas escolas, conhecimento básico de socialização humana, né? Deveria ser, ao meu ver. É muito triste que fique tão preso dentro de uma comunidade científica. E nesse boom de internet que a gente está tendo acesso a muita coisa importante. O difícil é a gente conseguir peneirar, porque é tanta coisa, tanta baboseira também, que aí é complicado, é complicado. Esse tempo atrás eu estava vendo uma página de uma coach de maternidade que, assim, eu não consegui nem acompanhar o raciocínio da pessoa, entendeu? Eu imagino Então, quanto que deve cair nos exageros, né? Demais. E a gente que já... Meu filho está com... Meus 2 mais velhos estão com 15 e 16. Tem coisa que se fala ali que a gente sabe que não é bem assim, né? É bonito de se falar, é bonito de se ver, mas na realidade não pega, não cola. E aí, né? Que tipo de criança está sendo educada naquele contexto? Será que essa profissional realmente é uma profissional? Então, é importante, igual você falou mesmo,
desse conhecimento acadêmico, de ser disseminado, né, de uma maior abrangência, e não só assim, sem desmerecer, claro, essas demais abordagens, mas é importante a gente ter essas duas coisas, até para a gente se nortear, né? Às vezes a parte de coach pode ter coisas muito interessantes, até mais eficazes, mais diretas, mas eu preciso ter um conhecimento teórico mais firme para eu poder saber se é certo ou se não é, né? Então é interessante, bem interessante mesmo. Para poder Nossa, selecionar Gabi, o que vale a pena, né? eu achei a Gabi tão novinha, falei, gente, ela tem filho já? Sim. Depois fiquei fazendo a conta, 22 mais 16, caramba, não parece. A minha filha, a minha primeira gestação foi de gêmeas, né? As duas têm 17 anos. A Carol tá morando comigo agora, né? Faz pouco tempo que ela voltou e tá com o neném. Eu passei o link da live para ela entrar. Falei, Carol, entra, Carol. Aí ela tá lá com o neném, mas não conseguiu entrar. Depois eu vou passar para ela. É isso, sabe? Não adianta ter esse conhecimento só para diagnosticar dentro do consultório. Tem que levar isso à tona, tem que ensinar, tem que esclarecer. A Gabi falou, maturidade não vai ter mesmo. Isso vem só com o tempo, mas tendo informação, eu lembro, gente, eu era neurótica com as meninas. Eu não deixava elas colocar o pé na terra. Eu passei uma semana passando que boa na terra para soltar as meninas. Eu morro de vergonha de contar isso. Eu esterilizava tudo, era neurótica, sabe? Então, assim, as meninas estão com 17 anos, estão vivas. Dizem que os filhos, assim, o primeiro é o de vidro, o segundo de madeira, o terceiro é de borracha. Diz que o primeiro come terra, você corre no pediatra, né? O segundo você limpa a Você boca. joga na terra. Será que tem que comer? Será que tem que dar almoço? Mas aqui, ó. Ô, lindeza. É muito bom, gente. Olha, obrigada mesmo. Que coisa boa. Mais algum comentário? Musa. Nós estamos com uma Personalidade aqui. personalidade aqui do lado, acho que nem todas viram. Chega aí. Ela estava aqui comigo. Presença VIP. Ai, ai. Pois é, eu de filho não entendo nada. Só 4. É só 4, né? Já de 40 e pouco. Tudo isso, é? Eu fui mãe muito nova. Eu sempre quis ser mãe nova, porque eu queria ter 4, né? E eu queria que eles crescessem, ganhassem o mundo para eu também ganhar o mundo. Né? Cumpri minha parte, já estou satisfeita. Já deu. Já deu. Não, mas é assim, eu pensava, desde então eu tive filho, minha filha, com 17 anos, né? Caramba. Não é? Até 40 e pouco. Né? Então, também, agora que ela é mãe, está com o filho de 3 anos, é um bebelão, um negócio cheio de coisa, aí eu fico só olhando, né? Quero ver onde vai. Ser avó deve ser muito mais gostoso, né? A avó gente? Eu estou na fase agora de vó. Né? Curtição. Mas também não quero levar para casa, não. O papel não é mais teu. Eu disse, vai levar. Não, eu adoro ser vó da visita, né? Dos presentes, das curtições, mas filho verdadeiramente não é um negócio assim que a gente possa combinar, né? Cada um é um mesmo, não tem essa de são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas o negócio é totalmente diferente, verdadeiramente, né? Um negócio assim que a gente tem que ter para... Ou não, no meu caso. Eu fico cuidando dos filhos dos outros, tá bom? Já dá um trabalho. Porque é um malabarismo, E traz um ensinamento assim, bem... Mas eu já aprendi os meus, né? Fica aí no seu cantinho, que eu já estou no meu. Viu, Verusca? Ela já se livrou, falta tu te livrares do mais velho.
Amor é ótimo, eu estou aí só ouvindo aí a fala dela, é desse jeito. Às vezes ele fala assim comigo, mãe, ele fala, eu vou morar sozinho. Eu falei, filho, você que sabe, você quer morar sozinho, pode, entendeu? Quiser voltar, a gente está com as portas abertas, mas sabe quando eu for visitar lá a sua casa nova, se eu achar também que está muito furdunço, né? Eu vou falar também, que mãe também é para isso, para falar, ó, Caio, organiza isso aqui um pouco, bererê, não sei o quê. Mas, aí ele fica meio assim, fala que vai, tem 2 anos que ele fala que vai morar sozinho, mas enquanto a chegada depois. Uma preguiça. Não, eu tenho Agora as minhas só noras, né? Além dos filhos, tem as noras, né? Eu sou uma excelente sogra. Existe excelente sogra? Eu não sabia. Eu? Não, existe. Eu tenho que falar que eu tenho uma que eu me dou muito bem. A minha sogra, André que eu diga. nos damos muito bem. Né? Também. Nossa, elas lá, por isso que eu só passo, né? Eu sou visita ilustre. Ilustríssimo. Ilustríssima, né, gente? Visitona. Mas filho, é isso mesmo, gente. Vocês continuem nesse caminho, que isso é maravilhoso. Cada dia é uma novidade, cada novidade é um esplendor. Aí... Filho, é isso. A gente aprende muito, ó. Ai, que bom, gente. Que noite, hein? Estamos aqui nos encaminhando para o encerramento. Mais uma atividade. Ó, minha irmã abriu a câmera. Fabi. Chegue mais, irmã. Quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Ah, que bom, Gabi, que você gostou. Mais alguém quer comentar? Senão a gente se encaminha para Só quero saber qual que vai ser o próximo evento, falando de filhos de novo, que eu gostei do tema. Muito Podemos bom. pensar no assunto. Vamos pensar. Bora fazer aqui em Gurupi alguma coisa. Eu tô arrastando o povo de Palmas para cá. Olha, eu fiquei curiosa aí. As praias tem perto, os rios. Oh, tem praia, tem coisa boa, tem o peixe, tem eu. Melhor ainda. Tô aprendendo com a Mura. Amor, maravilha. Vamos combinar, Paula. Fabiana, pode abrir seu microfone. Minha irmã, gente. Irmã mais velha. Boa noite. Boa noite. Me escutam? E a Evinha também. A Eva não soltaram ela. Não adianta, ela vai latir. Não, é que houve um comentário sobre a questão da escola, sobre a questão do cuidado, né? Não muito, não nessa perspectiva do cuidado familiar, né? Mas faz parte do currículo da educação infantil nacional e dos currículos estaduais, justamente trabalhar essa questão do cuidado e da responsabilidade coletiva, de eu cuido e eu sou cuidado, mas eu cuido também. Então, a gente tem essa responsabilidade enquanto adulto de formar pessoas, né? Então, a educação infantil ela tem esse direcionamento, né? De as professoras não transmitirem somente os conteúdos propedêuticos, no caso, né? Mas também trabalhar as relações sociais e a questão do cuidado coletivo e o cuidado consigo mesmo, né? Fabi, A questão do respeito. Isso está prescrito numa disciplina ou isso seria, enquanto a professora está dando o conteúdo, como que isso está descrito A educação infantil a gente não tem conteúdos, Não né? tem, né? Tá. O nosso conteúdo é a vivência, são as experiências e as vivências e o cotidiano, né? A relação cotidiana. Então, tudo é conteúdo para a educação infantil.
as vivências da casa, as vivências da escola, o momento que a criança chega, a separação com os pais, o encontro com os colegas e as professoras, as interações, as trocas e também os conflitos, e principalmente os conflitos, né? Eles são conteúdos, assim também com a parte do cuidado de si, da alimentação e do cuidado com o corpo. A professora da educação infantil, ela não dá aula, essa seria a perspectiva, né? Do não dar aula. Ela simplesmente faz uma mediação e uma curadoria, né, de propostas, espaços e tempos para a criança, né? E aí, nesse sentido, é nessa relação que se estimula essas trocas de cuidado consigo e cuidado com o outro. Então, a professora, ela não dá aula de cuidado, mas ela observa as crianças, ela interage com as crianças e ela orienta. Então, quando tem, por exemplo, na questão de conflitos ou na questão da falta de cuidado com alguma outra criança, com ela ou com os outros, a professora geralmente conversa com as crianças. Isso é tema de conversa. Deveria ser assim. Vivencial mesmo, legal. E aí, só que o que nos impacta, né? Porque nós temos um documento norteador nacional que foi publicado em dezembro de 2009, que é chamado Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que ele prega essa perspectiva, né? Porque a gente tem 3 princípios: éticos, políticos e estéticos na educação infantil. E a gente tem a Base Nacional Curricular da Educação Infantil, que é da etapa, que ela foi publicada em dezembro de 2017, dia 21 de dezembro de 2017. Esse documento também, ele trata essa perspectiva do cuidado, né, e das relações. Mas o que impacta o nosso trabalho, que nos paralisa de certa forma, é a negação, né, e a perspectiva escolarizante da educação infantil, né? Então, a gente, toda essa trajetória histórica que a gente tem de educação escolarizada, ela acaba meio que impedindo as professoras de trabalhar e desenvolver o trabalho da maneira como deveria ser, porque a expectativa das famílias de letrar as crianças e alfabetizar as crianças de forma numérica é muito mais importante do que compreender que as relações sociais elas são mais importantes, né? Que aprender a ser gente é mais importante, nos mínimos detalhes. Então, e assim também a compreensão das professoras, né? Nós temos, por exemplo, um formador que a gente estuda muito, que é o Paulo Fock, do Rio Grande do Sul, que ele lida com crianças, ele sempre escreve para abordagens de crianças pequenas, de preferência de berçário, né? Ele sempre fala da maneira abusiva e agressiva que os adultos se portam às crianças e a forma como a gente ensina essa criança a não cuidar. E aí um exemplo que ele dá justamente é a questão de quando você vai identificar que uma criança está de cocô na sala de aula, e aí geralmente as professoras falam, tem alguém de cocô aqui, e aí vai lá na criança e puxa a fralda dela na frente de todo mundo para poder ver se ela está com de cocô. E aí quando identifica fala, achei, é esse aqui, pode levar, né? E aí ele fala, já te imaginou no meio da rua andando e alguém puxa a sua calça para verificar se você está de cocô no meio de todos? Então, vocês têm dimensão da agressividade que é essa relação com o adulto, do adulto com a criança, né? Então, a gente tem que ensinar desde pequeno a pedir licença, a gente tem que ensinar desde pequeno a perguntar, a ouvir e, principalmente, ensinar a criança a ouvir e a observar o outro. Se a gente não ouve a criança, não tem como, né? Se a gente não pede licença, também não tem como, perfeito. Então, eu pedi para falar justamente por isso, porque eu penso que a escola, como complemento, as crianças estão indo muito cedo, né? A gente recebe as crianças hoje, a grande maioria das crianças estão indo para a escola abaixo de 2 anos de idade, né? Então, elas estão chegando muito novas, estão sendo institucionalizadas muito cedo, e elas estão se deparando com adultos que não têm preparo, na grande maioria das vezes, e que simplesmente reproduzem a sua carga de adulto pai, adulto mãe, adulto filho e adulto que já foi estudante, e reproduz com essa criança porque tem a concepção que em si deu certo.
e que com ele deu certo, então vai dar certo com os outros, e acaba reproduzindo essa cadeia de agressividade, de falta de limite, e depois, quando a criança se torna adulta, eles não entendem o que aconteceu no percurso, né? Então, por isso. Obrigada. Fabi, repete o nome do cara, Paulo. Paulo Fock, ele é professor doutor da Unicinos. Ele tem vários livros voltados para o atendimento a bebês, preferencialmente de 0 a 3 anos. Que legal. Né? Mas a gente também tem a professora Lica, agora eu esqueci o nome dela, só o apelido eu lembrei, que também estuda e aborda sobre essa questão, né? Que foram os 2 elaboradores da Base Nacional Curricular Comum, etapa Educação Infantil, e trabalharam o atendimento com bebês. Uau, que bacana. Muito obrigada. Minha irmã. Você viu aí? Minha irmã. Bebê. Gente, apaixonei, adorei. Minha irmã mais velha. Adorei. Fabiana? Sim. Fabiana, adorei sua explicação, adorei sua fala. Fantástico, olha só, quanta coisa que a gente não sabe. Eu não sabia que nas escolas tinha essa programação, né? Tem. E só que a teoria é uma coisa, só que na prática, na vida, na prática, nem tudo consegue se aplicar, né? E quando eu me refiro à escola, eu não falo só para ensino realmente dos alunos, mas a educação dos pais, porque todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa coisa boa está guardada só entre os professores. Como é que se desperta o interesse dos pais, da comunidade, em se integrar junto à escola para aprender, né? Porque quem está realmente precisando aprender são os pais, não é nem as crianças. Como é que ensina os pais? Como é que ensina essa galera, entendeu? Porque a escola não é só para socializar as crianças. Eu penso comigo, estou completamente longe dessa realidade. Estou assim só falando meu ponto de vista de quem não está vivenciando, não tem a bagagem, a experiência que você tem. Mas eu sinto falta. Lá no Mato Grosso se tinham muitas reuniões com os pais na escola. Se passava algumas informações quando as meninas eram pequenas, assim que eu participava. Eu sinto falta disso aqui. Às vezes, reunião dos pais é só para dar feedback do aluno, se ele está lendo, se ele está escrevendo, se ele está com nota, se ele está brigando, mas não chamam os pais para ter essa conversa, e os próprios pais, às vezes, não se interessam, porque estão tão sobrecarregados com a responsabilidade da vida adulta, e não se traz isso, né? Eu não sei, fica aqui, quem sabe, uma possibilidade aí para o universo, né? De trazer os pais para a escola, mas para aprender sobre como que é ser pai e mãe. Mas obrigada. Tem muitas iniciativas, a unidade que eu trabalho mesmo, desde que eu estou na rede municipal, a gente trabalha com a ideia de fazer escola de pais, né? Que é justamente essa conversa, mas é muita coisa e é pouco tempo para... E também a questão da disponibilidade, porque não são todos os pais que estão disponíveis para ouvir, né? E também para mudar as práticas. Eu sou mãe de 3, né? E eu tenho 3 adultos, eu não tenho 3 crianças, né? Então, eu tenho um de 19, um de 21 e uma de 23, né? E há uns 5 anos atrás, eu fui chamada na escola do meu filho, só um pouquinho, por favor. Eu fui chamada na escola do meu filho para conversar, do meu filho caçula, e aí o professor de geografia, ele descreveu para mim todos os defeitos que ele tem, que são os meus defeitos, né, como aluna, né, porque nós somos todos iguais. Temos quase os mesmos defeitos de estudante. E aí, quando ele descreveu todos os defeitos dele, né, não tem atenção, não entrega, faz os trabalhos em cima da hora, aquela coisa toda que sempre falam na escola. Aí, quando ele terminou de falar tudo que ele tinha para dizer sobre ele, eu perguntei, mas ele te trata bem? Trata. Ele é companheiro com os colegas? Ele é afetivo com todo mundo da escola? Ele trata bem as pessoas da limpeza, o pessoal, o porteiro?
ele se reporta com respeito a todas as pessoas, ele faz distinção entre quem manda e quem obedece, né? Quando você pede para ele te respeitar, ele te respeita, ele fala palavrão, ele briga com os colegas, ele faz trabalho em grupo. Aí ele foi falando que sim, que sim. Falei, bom, então eu eduquei muito bem meu filho, eu estou feliz, porque para mim é isso que importa, né? Porque geografia, a internet pode ensinar para ele, você me desculpa, né? Você me desculpa, mas ele vai aprender de alguma forma. Mas pelo menos aqui na escola ele está vivendo bem, está sendo um bom aluno. E ele é um bom aluno, porque ele não precisa que ele tire 10. Ele passa, ele está passando. Então, para mim, isso é ótimo, né? E aí, depois essa história se repercutiu, né, em outras escolas, essa reunião de pais que eu falei isso. Então, assim, meus 3 filhos, eles têm essa característica, né? Eu não sou uma boa mãe, mas acho que fui a melhor que pude ser, né? E assim, e eles são boas crianças. Gratidão, irmã. Muita. Verusca quer falar? Aí vamos encerrar. Rapidinho, Gilma, rapidinho. Olha, já são 9h30, não vou me prolongar, não, mas com essa fala da Fabiana, oh, meu Deus do céu, como é que coroando aí a fala da Liane tão linda. Que amorosidade a fala da Fabiana, porque o testemunho que eu tenho aqui, até os 12 anos eu sonhava em Levi falar meu nome, né, ou me chamar de mãe. Aí eu falei assim, oh, gente, eu não tenho que ficar sonhando com o que possa vir a acontecer com o Levi, eu tenho que vibrar com o que ele tem e o que ele já conquistou. E essa escola que o Levi está é fabulosa, porque é justamente isso que a Fabiana relatou aí para a gente. A escola se preocupa a ensinar a criança ou adolescente a ouvir, a se perceber como cidadão, a dar e receber a questão do sentimento, da percepção, e a gente lá não fica preocupado com currículo, não fica preocupado, eu não quero, não é preocupação minha hoje saber se o Levi vai alfabetizar ou não, não tô aí, essa não é a minha praia, o que importa é o que o Levi já galgou e aprendeu nesses anos todos, né? E é justamente dessa escola, é essa escola que a Fabiana está falando, que o Levi estuda. Olha que magia, que coisa fabulosa. E isso é possível, sim, e acontece lá nessa escola. Essa escola que o Levi estuda é a única escola que atende autista adulto na cidade de Nova Iguaçu, que é uma cidade gigantesca. Porque não, escola municipal parece que atende até vespertino, né? 2 horas de aula até 17 anos. Na cidade do Levi, só essa escola, ela é particular, é a única que recebe. Ou seja, os autistas adultos estão sem atividade em casa, tá? A realidade é dura dessa forma. E parabéns, Fabiana, por sua fala, por esse espírito grandioso que a educação possibilitou, né, você vivenciar e levar para o mundo. Parabéns. Obrigada, gente. Irmã. Gente, que coisa linda esse nosso encontro, hein? Olha só, Manaus, São Paulo, Palmas, estão aqui 3 estados reunidos. Ai, meu Deus. O Peri também quer participar, fez amizade com a Liane aqui. Gente, a gente pode encerrar, né? Vamos sair aqui desse encontro com muitas questões em aberto, indicações de livros, né? As trocas foram riquíssimas. Acho que superou assim qualquer expectativa de qualquer uma de nós. Uma alegria muito grande estar com vocês, um grupo de mulheres assim
tão comprometido, né? É muito Super, muito bonito. obrigada pela participação, faz toda a diferença. Toda a diferença. Sentar para ler sobre estilo parentado, tem um monte de coisa já em português, mas a gente sentar para conversar é só no momento mesmo. E Obrigada. conversar com verdade, né? Com entrega, com confiança. Isso é muito bonito, muito rico. É assim que a gente encontra nosso caminho, encontra acolhida, encontra realmente o próximo passo. Né? E você só tem isso no Elon. Ah! Grande Mura! Fechando aqui com a chave de ouro. E já convidando para a atividade de amanhã, que vai ser uma fogueira lá em Itaquaruçu. Então, estamos juntas, estão convidadíssimas. Agradecer demais a Liane, segunda vez aqui com a gente, agora aqui do ladinho, muito grata, nossa, brilhou. No que vem tem mais. Ela profetizando aí. Não vi de mais nada da boca de bruxo. Gente, boa noite. Boa noite. Seguimos juntas. Tchau, tchau. Gratidão mesmo.